quando eu cheguei aqui, eu não gostei. Eu falei, pronto, esse lugar não é pra mim. Eu vou confessar que eu tinha um sonho, uma visão, tinha uma casa assim, típica americana, sabe? Assim, essas casas de 2 andares e tal. Então, tava me animando muito isso de, tipo, ser, sabe, assim, uma coisa assim, um sonho americano. E quando eu cheguei aqui, não era assim, né? Era a casa que eu tava imaginando. Vamos falar um pouco agora sobre vocês chegando aqui nos Estados Unidos e a sua adaptação. Vamos falar um pouco mais de detalhes. Vocês vieram para cá, para Orlando, ficaram uma semana em Orlando, meio que tirando uma mini férias ali, pararam o carro lá e já vieram para Carolina do Norte. Como a sua mãe comentou na live dela, Carolina do Norte era onde vocês queriam morar, região de Charlotte ali. Vocês acabaram alugando uma casa ali na Carolina do Norte. Foi para vocês essa casa, chegar nessa casa, dormir a primeira noite lá. Eu lembro de alguns comentários da Sam em relação a isso. Eu sei a sensação como é que é de sair, por exemplo, de São Paulo, uma cidade grande, onde você abre a janela, você ouve barulho de carro a noite inteira, o dia inteiro, ouve buzina de moto, sente aquele cheiro de poluição. E chegar aqui para Carolina do Norte, um lugar assim mais de subúrbio, o silêncio de repente, né? E você ouve grilo e tal. Como é que foi isso para você? Como é que foi essa experiência para você? Nossa, eu não vou mentir, vou ser totalmente sincera. Quando eu cheguei aqui, eu não gostei. Eu falei, pronto, esse lugar não é pra mim. Porque eu morava assim, eu morava em Osasco, e aí, só que assim, depois eu me mudei pra São Paulo, mas divisão com Osasco. Então assim, tipo, é muito movimentado ali onde eu morava, muito movimentado. Eu também morava antes, onde era literalmente na frente da linha do trem. Então, assim, eu sempre morei assim, lugares muito movimentados mesmo. E eu gostava, assim, sabe? Cidade grande e tal, assim. E aí eu já estava muito acostumada. E quando a gente chegou aqui, nossa, a gente chegou e a gente não sabia que as ruas eram tão escuras assim. É tipo assim, é absurdo. É muito escuro tudo aqui. Não tem uma iluminação à noite. Não tem nada, é muito escuro. A gente já chegou assim, estranho, né? Meio estranho. E tinha. Aí aqui perto de onde eu moro, literalmente, as minhas vizinhas aqui são literalmente uma fazenda aqui. São várias fazendas aqui. Mas é tipo assim, aí você vai ali mais pra frente, tem o shopping, tem o autódromo, tem o Walmart, é meio que misturado, né? Mas a gente chegou aqui à noite ainda pra ajudar, tudo escuro, e aí a gente veio pra essa casa, direto assim, e a gente não tinha nada, né? E ainda tava à noite, era tipo, sei lá, meia-noite, então nem dava pra sair pra comprar nada e tal. Então a gente chegou e o que tinha, que não tinha, ficou assim mesmo. Só no dia seguinte que a gente comprou, né? Então, nossa, e aí a gente chegou aqui, e aí, e assim, eu vou confessar que eu tinha um sonho, uma visão assim, tipo, já tinha uma casa, assim, típica americana, sabe, assim? Essas casas de 2 andares e tal, não sei o que lá. Só que, óbvio, que já não chega assim, né? Você vai construindo as coisas, né? Só que eu tava muito animada pra vir assim, porque, tipo, eu já tava meio assim por causa das minhas amigas, né? Meio triste. Então, tava me animando muito isso de, tipo, ser, sabe, assim, uma coisa assim, um sonho americano. E quando eu cheguei aqui, não era assim, né? Era a casa que eu tava imaginando, né? Aí eu fiquei meio assim, meio triste, assim, e tal. Eu falei assim, nossa, meu pai até ficou me zoando depois, falando que eu tava fazendo o sítio do meu avô, que eu falei que eu tava igual o sítio do meu avô, não sei o que, não sei o que lá. Foi um impacto bem grande, assim. Mas depois eu acostumei, porque depois eu vi que tipo assim, não é assim também, não é... Tipo assim, realmente, à noite é bem escuro, é silêncio e tal. É diferente de uma cidade grande, né? Mas é bem movimentado também, tem, como eu falei, tem shopping, tem bastante coisa pra fazer, tem muita coisa pra fazer aqui. Então eu fui me acostumando. Logo de cara, assim, não gostei. Mas depois de um mês já me acostumei e foi tranquilo. Entendi. Foi um mês, então, mais ou menos, você acha? Pra acostumar? Foi, um mês e meio, foi, Entendi. por aí. Não acho que essa primeira reação, eu lembro de ter sentido isso também um pouco, essa questão de. Porque assim, quando eu me mudei pra cá também, a gente foi pra uma casa de subúrbio. Foi uma questão bem melhor, porque já era uma casa montada. Fui ficar hospedado com os meus amigos, né? E meus amigos estavam no Brasil. E ele emprestou a casa dele aqui. Ele estava no Brasil de férias, eu cheguei em julho, e ele me emprestou a casa dele aqui, né? Paguei um trocado lá para ele e ficamos na casa dele. E é uma casa de subúrbio, então a mesma coisa, assim, a reação que a gente teve foi, cara, que escuro, que silêncio, sabe? É uma reação assim meio, não sei, a gente sentiu um medo, alguma coisa assim, né? Sim. Mas aí passou um dia, dois, assim, isso foi acostumando, a gente foi entendendo que as coisas são assim mesmo, que é escuro, mas olha lá, tem uma bicicleta ali que deixaram ali na frente e tudo bem, né? Que é super seguro, entendeu? Então, assim, demorou um tempo pra gente começar a enxergar a vida como ela é e entender essas diferenças e tirar um pouco daquele medo que a gente tem, assim, cara, se isso aqui fosse em São Paulo, isso seria um lugar, assim, muito propício a ter algum tipo de violência, alguma coisa, sabe? Acho que era isso que eu senti um pouco, por conta do silêncio, da escuridão e tal, dos subúrbios, mas aí depois eu fui me acostumando, assim. Que nem
ontem, eu fui com a minha mãe, toda vez eu reparo assim, falo, se fosse no Brasil não ia ser assim, né? Se fosse no Brasil não ia ser assim. Ontem eu fui com a minha mãe numa pizzaria, né? A gente foi pegar a pizza e a gente esperou no carro. Já era assim, como tá inverno, agora escurece cedo, né? Era umas 6 horas, mas parece que já era 10. Super escuro, assim, nenhuma iluminação. E a gente, eram uns 10 minutos pra pizza ficar pronta, vamos esperar no carro. E só tinha gente ali. Aí a gente sentou e no carro, assim, tudo escuro, e ficamos mexendo no celular, assim, de boa e tal. Depois a gente pegou a pizza, foi embora, tudo tranquilo. Eu olhei pra ela e falei, nossa, se fosse no Brasil, tá muito mal acostumada, né? Se fosse no Brasil, com certeza não ia dar pra ficar no celular no carro, né? Ia dar pra ficar sozinha no carro. É totalmente diferente. Então, essa questão de segurança é muito real. Sim, cara, eu lembro a primeira vez que a gente voltou de férias, não a primeira, mas uma das vezes que a gente voltou de férias pro Brasil. E, cara, como você comentou, né? A gente tá no celular assim, sei lá, no restaurante, e pega o celular e deixa em cima da mesa, assim, né? Tranquilo. E eu lembro que a gente tava lá no Brasil, e minha esposa fez isso, ela deixou o celular em cima da mesa. Eu falei, cara, você esqueceu que você tá no Brasil? Tá no Brasil, não pode fazer isso. Alguém vai passar, vai pegar o celular. E às vezes a gente esquece isso mesmo. Então, na volta do Brasil é uma coisa que realmente a gente precisa, né, virar uma chavinha, porque é diferente a forma que você tem que pensar lá mesmo. Infelizmente é assim, né? Você viu, você comentou que você acompanha meus posts, roubaram meu step lá, cara. Um negócio que eu fiquei. Você viu? Uma coisa que eu fiquei meio em choque, assim. Não, eu não fiquei com raiva. O tempo que eu fiquei um pouco mais maduro em relação a isso, eu não fiquei com raiva, eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei assim, cara, por que nosso país é assim, sabe? Eu fiquei triste, assim, sabe? Por que tem que ser assim? Por que a gente tem que voltar pro nosso país e se sentir, assim, tão inseguro, assim, sabe? Me deu uma... Aí você vê porque você lembra porque você se mudou, né? Não, exatamente. Pior que é exatamente isso. Porque, assim, eu tava até conversando com minha esposa, a gente conversou bastante sobre isso, né? De como a vida seria legal no Brasil, com os nossos filhos agora, na idade que eles estão e tal, que tem um monte de primo lá, como a gente teve momentos muito bons, muito bacanas agora no Natal, no Ano Novo com eles lá, mas aí acontece esse tipo de coisa e a gente fala, cara, foi por isso que a gente foi embora, sabe? Você já resolveu a parte do visto de imigração e tá agora se preparando para recomeçar a vida nos Estados Unidos? Então não deixa de me seguir, confere esse episódio completo e os demais capítulos do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos.